E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as mudanças na bancada governista e a articulação do Congresso com o Planalto. Eu converso com o Eduardo Gomes, que é senador pelo MDB do Tocantins e líder do governo no Congresso. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que acompanham aqui essa nossa conversa e a todos da TV Gazeta. Bom, o presidente Bolsonaro se aproximou do Centrão para tentar garantir uma base de apoio maior para as votações, para ter um espaço maior, enfim. E agora a gente vê uma mudança nesse Centrão com a saída do MDB e também do DEM. Como é que fica a articulação do governo nessas condições? O senhor acha que isso é grave, esse afastamento, inclusive do seu partido? Bom, primeiro eu queria deixar registrado que essa mudança de composição das bancadas por bloco muda várias vezes ao ano. Isso aconteceu no primeiro ano do governo Bolsonaro, aconteceu agora no começo do ano com a formação do bloco majoritário, principalmente para as matérias de orçamento, e agora, no período pré-eleitoral da campanha presidencial da Câmara e do Senado, é natural que esses movimentos ocorram. Eu tive a oportunidade, Denise, de ser primeiro secretário da Câmara dos Deputados e nos 3 mandatos que convivi na Câmara, sempre vi essas estratégias que têm muito mais a ver com a política interna de poder e de decisão, de comissões temáticas, de relatorias do próprio parlamento, do que a relação direta com o governo federal, com o governo ou com a oposição. Agora, isso acaba contrariando um pouco as expectativas que se tinha de que o apoio do Centrão pudesse, de fato, garantir, assegurar ao governo uma maioria em diversas votações. Isso foi, inclusive, muito comemorado por aqueles que querem que haja um relacionamento melhor com o Congresso. Vai fazer diferença agora? Não, é preciso fazer essa aferição na próxima votação de matérias temáticas, já porque há por parte do governo, através dos seus ministros, vamos lá como exemplo aqui, o ministro Paulo Guedes, o ministro Rogério Marinho, o ministro Tarcísio, ministros das áreas estratégicas, que fazem sempre uma conversa prévia com o parlamento, independente da composição de bancadas que apoiam o governo. Então, se a gente fizer a primeira reflexão uninominal que ocorrer sobre votação no Congresso, vai ficar fácil as pessoas entenderem que o governo mantém uma maioria confortável, porque defende teses e projetos que têm a ver com a maioria do pensamento da Câmara dos Deputados e do Senado. Isso desde 2019. Agora, o governo trocou várias vice-lideranças do Congresso recentemente, inclusive tirando alguns apoiadores de sempre dele, como foi o caso de Bia Kicis. Ela falou que depois entendeu que foi um problema em relação àquela votação específica do Fundeb. Agora, o senhor é líder do governo, pode haver alguma alteração também por aí? Como é que seria a orientação de posicionamento hoje do governo em relação aos parlamentares que o representam? Bom, líder do governo e vice-líder, em que pese toda a afinidade que a gente tem com as teses do governo, é uma função meio de técnico de futebol, né? Então, você está sempre... É um cargo de confiança do presidente da República dentro do parlamento, com avaliação de desempenho junto aos ministérios, uma discussão que ocorreu e que ocorre permanentemente aqui em algumas votações. Os parlamentares que fazem parte da liderança, por vezes, têm dificuldade em determinados temas, às vezes temas ligados ao seu mandato. Então, esse ajuste, essa oxigenação, essa troca, ela é mais comum do que se imagina, inclusive das próprias lideranças de governo. Isso pode mudar a qualquer momento, porque esse é o perfil do cargo. No caso da deputada Bia, nós conversamos também bastante, o presidente tem por ela um grande apreço, mas na estratégia de renovação, de discussão, não só ela, mas outros vice-líderes contribuíram durante o período e agora voltam para o plenário, isso é natural, alguns vão assumir comissões, as funções internas do Congresso mudam sempre. Nem sempre uma mudança significa uma crise. Agora,
Como é que seria o encaminhamento agora no caso das reformas também? Nós temos uma comissão mista, por exemplo, que vai tratar de reforma tributária. Qual seria a orientação em relação a isso? É tentar fazer uma discussão conjunta com as propostas que estão sendo apresentadas pelo governo? Fica separada o projeto que está na Câmara, outro que tem no Senado? Bom, o ministro Paulo Guedes esteve no Congresso Nacional com o presidente Davi Alcolumbre e com o presidente Rodrigo Maia. Também participou desta solenidade de reinício da discussão da reforma tributária o senador Roberto Rocha, que é do PSDB, como presidente da comissão mista, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é do PP, como relator dessa comissão. O que acontece é que várias teses do governo, discussões de reformas importantes para o governo, em vários momentos foram relatadas por parlamentares que não fazem necessariamente parte da base permanente do governo, mas que tem afinidade com o tema. Isso aconteceu na reforma da Previdência, com o deputado Marcelo Ramos, e aconteceu recentemente com a lei do saneamento. O que vale nesse momento realmente é que o governo consiga um poder de convencimento nas teses que defende, as mudanças necessárias, discutindo com partidos de várias correntes. E o governo, eu acho que nesse período agora da pandemia também tem definido muito a sua atuação por criar esse ambiente, onde há cooperação, e é preciso deixar registrado, Denise, inclusive da oposição ao presidente Bolsonaro em diversos temas, nos acompanhou, votou com o governo. Então eu acho que a gente vive um momento de debate permanente, mas de tranquilidade no parlamento. A pandemia acabou exigindo algumas medidas que conseguiram, aí, de fato, aglutinar todas as áreas no Congresso, e o governo conseguiu a aprovação de medidas relevantes. Agora, voltando à questão da reforma tributária, vai ter inclusive a comissão mista, volta a trabalhar nesta semana e já vai incluir a proposta do governo? Inclui parte da proposta do governo, e o que a gente entende é que esse processo ele será um processo que não será lento, porque há uma necessidade premente. Já há quem diga que nós não temos uma reforma tributária, depois da pandemia nós teremos uma refundação tributária, e o que a gente espera é que a união de esforços da Câmara, do Senado e do governo federal deem espaço e que criem uma legislação na área tributária que reduza efetivamente a carga tributária final para o cidadão brasileiro. Então, a gente está otimista porque existe, sim, capacidade de diálogo, e o presidente Bolsonaro tem tido a coragem de propor temas difíceis. Então, em que pese ser um governo que alguns classifiquem como um governo que discute muito, onde há um debate político muito forte, partiu sempre, em todos os momentos, do presidente Bolsonaro a autorização e a articulação para colocar essas matérias difíceis no Congresso, e ele tem realizado um resultado muito bom através da aprovação da reforma da Previdência, da cessão onerosa e de tantas outras matérias que eram muito difíceis, mesmo em governos que tinham uma articulação política muito mais tradicional. Então, o resultado final de toda essa relação ela é positiva para a população brasileira. Agora, essa conversa mais amistosa, essa proximidade entre o Executivo e o Congresso tem ocorrido muito desde que o presidente Bolsonaro se aproximou do Centrão. Por isso que eu volto a essa questão da mudança aí dos partidos. E a gente falou da questão da eleição na Câmara, mas vai ter no Senado também. O senhor apoia a continuidade de Davi Alcolumbre na presidência? Denise, eu defendo de forma muito objetiva como senador, e aí não como líder do governo, mas eu defendo que haja um dispositivo no Senado, tendo em vista o mandato de 8 anos, a duração de 8 anos, para que qualquer parlamentar, de qualquer partido, tenha direito a uma recondução durante os 8 anos, o que favorece o senador Davi Alcolumbre. Então, por isso que fica muito pensando, as pessoas pensam que isso é específico para ele, mas eu defendo essa tese como um todo. E aí eu tenho certeza que alguns senadores pensam dessa maneira. No Senado é diferente da Câmara. Há alguns parlamentares que sentem que é uma discriminação você ter uma legislatura só com um mandato e poder ter 2 mandatos na outra. Então eu defendo essa tese com muita clareza.
Agora, o Davi Alcolumbre tem uma proximidade muito maior, por exemplo, do governo, do que Rodrigo Maia, que já teve alguns embates desde o começo, em alguns temas que foram relevantes, que passavam primeiro pela Câmara de qualquer modo. Existe, de fato, essa proximidade, inclusive porque não foi pautada até agora aquela questão da discussão dos vetos do presidente, a possibilidade de derrubada, não é? O presidente Davi Alcolumbre exerce uma capacidade de articulação muito forte. Embora ele tenha um compromisso com o partido dele, ele é de Democratas, eu acho que é muito mais uma questão de característica. E o presidente Rodrigo Maia, a quem é atribuído uma relação mais difícil, tem dado as maiores vitórias para o governo desde o começo do governo do presidente Bolsonaro, como a reforma da Previdência e outras reformas. Eu acho que muito dessa interpretação diária que a gente faz da relação entre os poderes. Hoje em dia a comunicação é muito mais aberta e essa relação de discussão ela fica parecendo muitas vezes um rompimento, uma dificuldade, mas a gente sente que toda causa com maior sintonia com a população acaba sendo vitoriosa. E o presidente teve, em momentos importantes, a colaboração do presidente Rodrigo Maia, assim como teve do presidente Davi Alcolumbre. Acho que aí uma diferença, talvez de temperamento, mas os dois têm sido grandes aliados, principalmente nesse momento de transformação, que é muito mais voltado às teses do que às pessoas. E os dois pertencem a partido que está se afastando agora do Centrão. E aí eu queria fazer uma observação, Denise, com relação ao Centrão. O Centrão precisa de uma interpretação histórica. Desde a primeira expressão de centro, que foi o Centrão da Assembleia Nacional Constituinte, com o deputado Robertão, de São Paulo, que organizou o Centro Democrático para os debates da Constituinte, de lá para cá o Centrão teve várias performances, várias formas, e a gente hoje tem uma dificuldade de fazer interpretação pura e simples pelo Centrão, porque grande parte desses parlamentares, pelo menos 90% dos parlamentares que hoje resolveram compor um novo bloco, votaram acima de 90% no ano de 2019 com o governo Bolsonaro. Então, nós temos verdadeiramente um presidente da República que escolheu o seu ministério com um toque de responsabilidade pessoal acima da discussão partidária, por isso temos tantos ministros ligados a outros partidos, ministros importantes, como o ministro da Agricultura, o ministro da Ação Social, são deputados federais pelo Democratas, portanto, o mesmo partido do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Então, o presidente Bolsonaro tem um desenvolvimento do seu mandato muito mais voltado às pessoas, às causas. Então, a gente nunca vai conseguir ver a mesma unidade de bloco que havia no Centrão antigamente. É um novo Centrão, pode até ser, mas que não é a única força de apoio ao governo. O governo tem tido uma boa convivência com várias correntes partidárias e, como eu disse antes, em algumas causas até conseguido apoio de parte da oposição. Mas é um grupo de partidos que tem muita força na hora de votação, né? Tem muita força, exercem essa força, mas nem por isso tem usado essa força, por exemplo, para a gente recuperar aquilo que havia muito forte em outros mandatos, que recebeu também o codinome de pauta-bomba. A gente sente uma responsabilidade maior e uma capacidade de interlocução do governo muito maior nas teses do Ministério da Economia, de vários ministérios que têm discutido permanentemente as transformações que o Brasil precisa ter, não só para esse mandato, mas transformações que vão influenciar outros mandatos de outros presidentes, de outros partidos. Por isso eu acho que a nossa democracia vai amadurecendo aos poucos e esse é um ponto que precisa ser ressaltado. O respeito, a diferença de ideias, mas a unidade quando o assunto é importante para a população. Eu conversei aqui com o Eduardo Gomes, que é senador pelo MDB do Tocantins e líder do governo no Congresso. Senador, muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, Denise, muito obrigado. Com vocês.